O nome desse vídeo é emprestado de um livro do psicólogo e escritor Walter Rizzo. O livro é esse aqui, Amar ou Depender: Como superar a dependência afetiva e fazer do amor uma experiência plena e saudável. Achei muito pertinente compartilhar com você as ideias que esse livro traz, porque não só é muito alinhado com a minha forma pessoal de pensar o amor e de trabalhar, como também é um material produzido por um profissional que atua diretamente com esse tema. Eu recomendo muito que você adquira o livro e faça sua própria leitura também. Sabe aquele livro que dá vontade de grifar inteirinho? É esse. É um dos que eu indico bastante nas sessões em que precisamos trabalhar o tema relacionamento, em busca de uma maneira de se relacionar que seja saudável. Antes de entrar no assunto, queria te pedir para se inscrever no canal e ativar as notificações. Feito? Então vamos lá. O autor divide o livro em 3 partes para explicar as ideias dele. Na primeira, ele fala sobre o entendimento do que é a dependência afetiva. Na segunda, ele fala sobre como prevenir a dependência. E na terceira e última parte, ele vai explicar como vencer a dependência afetiva. Eu queria lembrar que esse não é um livro com uma proposta técnica e até por esse motivo que eu indico tanto no consultório. Qualquer pessoa consegue ler e entender sem nenhuma dificuldade. É um livro produzido por uma pessoa que trabalha muito o assunto, mas com a intenção de que pessoas leigas se beneficiem das conclusões que ele vem tirando a partir da ótica da psicologia. Vamos seguir juntos então para a primeira parte do assunto? Lembrando que nesse momento a gente vai falar sobre o entendimento do que é a dependência afetiva. E para começar a falar disso, a gente precisa marcar que a dependência afetiva é um vício. O autor diz o seguinte na introdução dessa parte: depender da pessoa que se ama é uma maneira de se enterrar em vida, um ato de automutilação psicológica em que o amor próprio, o autorrespeito e a nossa essência são oferecidos e presenteados irracionalmente. A partir dessa citação, já dá para entender com muita facilidade que a dependência afetiva não é uma coisa bonita. Tem muita gente que romantiza isso, que acha que uma entrega muito grande a outra pessoa é um gesto de amor. Uma entrega que desfaz da gente mesmo, na verdade, está dentro do espectro da dependência e é algo que precisamos combater. E considerando que a dependência afetiva pode ser enxergada como um vício, como qualquer outro, não é possível se desapaixonar de alguém para então em seguida terminar um relacionamento. Esse processo de tentativa de desapaixonar simplesmente nunca vai se concluir, porque um relacionamento movido à dependência se alimenta dessa dependência e a perpetua. Olha só o que o Walter Rizzo fala sobre isso. O viciado deve deixar de consumir, mesmo que seu organismo não queira fazê-lo. Deve lutar contra o impulso porque sabe que não lhe convém. Mas enquanto luta e persevera, o apetite está ali, quieto e pungente, flutuando em seu ser e disposto a atacar. Não se pode chegar agora ao desamor, isso chegará depois. Além disso, quando começar a ficar independente, descobrirá que aquele sentimento não era amor, mas uma forma de vício psicológico. Não há outro caminho, deve se libertar dele sentindo que o ama, mas que ele não lhe convém. Uma boa relação precisa bem mais do que afeto em estado puro. Bom, agora imagino que você esteja se perguntando e tentando entender o que exatamente define a dependência. A gente já sabe que ela tem essa característica de vício, funciona de forma parecida com outras dependências, como a dependência química. O que o autor fala no livro é que a dependência afetiva não é definida pelo desejo que uma pessoa tem por outra, mas é definida pela impossibilidade de renunciar a esse desejo. Se na ausência do ser supostamente amado aparecem sinais de abstinência, isso não é amor, é dependência afetiva. O apego irracional é dependência afetiva. Por trás da dependência existe medo, por trás do medo existe algum tipo de incapacidade. Nas palavras do autor, por exemplo, se sou incapaz de tomar conta de mim mesmo, terei medo de ficar só e me apegarei às fontes de segurança disponíveis representadas por diferentes pessoas. O apego é a muleta preferida do medo, um calmante com perigosas contraindicações. Certo? Então, continuando com o nosso entendimento, é importante definir que independência afetiva é diferente de indiferença, muito diferente.
O desapego saudável é uma característica de autenticidade, de valorização de si mesmo, de se relacionar por diversos outros motivos e não pelo medo. É bem dentro da ideia de que duas ou mais pessoas estão juntas pela escolha de estarem juntas, porque essa combinação faz bem a elas e não por medo de qualquer coisa que seja. Dependência afetiva é algo que esgota, que enfeia a relação entre as pessoas. Pessoas que são dependentes podem apresentar o que o psicólogo Walter Rizzo chama de repertório de estratégias de retenção, que vai variar de acordo com o grau de desespero e da capacidade inventiva do dependente, e é um repertório com a intenção de manter o relacionamento afetivo. As estratégias de retenção podem até ser perigosas, arriscadas. Isso é um grande desperdiçador de energia, tentar gerar essas estratégias de retenção. Outra maneira de desperdiçar energia é pela carência, no sentido de que a pessoa dependente afetiva concentra toda a energia dela em outra pessoa, em vez de nela mesma e de se concentrar nos seus próprios interesses. O que é entendido nesse livro como ponto central de toda dependência afetiva é a imaturidade emocional, que nas palavras do autor é o seguinte: embora o termo imaturidade possa parecer ofensivo ou pejorativo para certas pessoas, sua verdadeira acepção não tem nada a ver com atraso ou estupidez. A imaturidade emocional implica uma perspectiva ingênua e intolerante face a certas situações da vida, geralmente incômodas ou adversas. Uma pessoa que não tenha desenvolvido a maturidade ou a inteligência emocional adequada terá dificuldades frente ao sofrimento, à frustração e à incerteza. Fragilidade, inocência, inexperiência ou imperícia poderiam ser utilizados como sinônimos, mas tecnicamente falando, o termo imaturidade casa melhor com o pouco autocontrole e ou autodisciplina que costumam demonstrar os indivíduos que não toleram as emoções mencionadas. São 3 as principais formas de manifestação dessa imaturidade emocional que tem o potencial de conduzir à dependência afetiva. Uma delas é a baixa tolerância ao sofrimento, ou lei do mínimo esforço, que tem a ver com não suportar coisas desagradáveis e buscar desesperadamente pelo prazer. Então, a pessoa que é dependente dessa maneira não consegue tolerar a perda do prazer, do bem-estar ou da segurança que a relação parece oferecer. Outra das manifestações da imaturidade emocional é a baixa tolerância à frustração, ou o mundo gira ao meu redor, que é baseado no egocentrismo. Quando as coisas não acontecem como essa pessoa deseja, ela tem raiva e isso é uma reação baseada na imaturidade. O pensamento associado é de incapacidade de aceitar que o amor escape ao controle, ou seja, a pessoa supostamente amada deve promover satisfação ao dependente que se coloca como centro. E por último, mas não menos importante, temos a ilusão de permanência, ou daqui até a eternidade, que é um tipo de imaturidade emocional baseada no entendimento de que é impossível que deixem de se amar, entendendo o amor como inalterável, eterno, imutável e indestrutível, e assim lutar pela permanência e manutenção dessa relação. Uma pessoa pode apresentar mais de um tipo de imaturidade ao mesmo tempo. A divisão é didática. Depois de falar dessas 3 principais formas de manifestação da imaturidade emocional que leva à dependência, e aqui é importante lembrar que às vezes uma pessoa é dependente por mais de um fator atuando ao mesmo tempo. A gente ainda precisa entender do que podemos criar a dependência. Ela não vem do nada. Então, para existir dependência, precisa haver algo que a justifique, evitar a dor ou manter a satisfação. O Walter Rizzo fala sobre 5 tipos de dependência. Uma delas é a dependência de segurança-proteção, associada à vulnerabilidade e à dor. O déficit é a baixa autossuficiência, eu não me basto, ligado ao medo de desamparo e falta de proteção. A dependência acontece pela necessidade de uma fonte de segurança. Também há a dependência de estabilidade e confiabilidade, associada ao medo do abandono. O déficit é vulnerabilidade ao rompimento, eu não suportaria que a minha relação fracassasse, ligado ao medo de abandono. A dependência acontece pela necessidade de sinais de confiança e de permanência. Agora a gente vai falar da dependência de manifestações de afeto, associada à baixa autoestima. O déficit é a baixa autoestima, não sou desejável, associada ao medo de desamor, a carência afetiva, e a dependência acontece pela necessidade de receber manifestações de afeto e de desejo. Outro tipo é a dependência de manifestações de admiração, que é associada aos problemas de autoconceito. O déficit é a noção de não tem valor, associado ao medo de desaprovação e de desprezo.
A dependência acontece pela necessidade de ser admirado ou reconhecido. Por último, vou falar da dependência, entre aspas, normal do bem-estar e do prazer. Culturalmente, algumas coisas são aceitas como traços de uma dependência inocente que não causa mal. Mas aí já acho que a gente nem deveria usar o termo dependência. Se é uma troca saudável, não é dependência. Se existe a sensação de ser impossível viver sem ou renunciar, não é saudável mais. Entende? Bom, espero que essa introdução sobre dependência afetiva tenha trazido alguns insights para você e hoje a gente fica por aqui. O livro tem mais 2 partes, como falei lá no início, e nos próximos vídeos eu volto para falar sobre a prevenção da dependência afetiva, que é possível fazer, e sobre vencê-la. Espero que tenha gostado do vídeo, dá o seu joinha, se inscreve no canal e ativa o sininho. E se você conhecer alguém que vai se beneficiar desse conteúdo, manda para essa pessoa. Até a próxima!